Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura que está na segunda carta de São João Apóstolo, já começa com uma saudação importante. João, ele já diz, Senhora eleita de Deus. E aqui o João, ele quer mostrar a importância e a dignidade da escolha, da eleição daquela comunidade cristã. Podemos também interpretar dessa forma. Essa dignidade, essa escolha de Deus pela humanidade. E hoje também, a liturgia, como é direcionada a nós no dia de hoje, o Senhor também nos dirige, a nós como essa raça eleita. Não como lá o povo eleito de Israel, que foi o povo escolhido, mas nós que o Evangelho chegou até nós. E a salvação é direcionada também a nós. Nós somos destinatários dessa salvação, da mensagem do Evangelho que chegou até nós. Portanto, meus irmãos, cada um de nós, como João fala para a comunidade, você é um eleito de Deus, você é uma eleita de Deus, Deus te elegeu, Deus te escolheu, Deus te consagrou e tem esse plano de eternidade que Ele quer concretizar plenamente na nossa vida. Depois dessa saudação de eleição que João nos faz para a comunidade também, para nós hoje, nessa carta que é bem breve, é pequena essa segunda carta de São João, mas ela nos traz 3 pontos importantíssimos e essenciais para nós encontrarmos também essa salvação. Ser apenas eleito, escolhido e consagrado não nos garante o céu. É preciso tomar posse de tudo isso. E 3 pontos que João nos coloca aqui, que são essenciais para chegarmos ao céu. Primeiro, caminhar na verdade. Essa verdade que não é apenas uma palavra, a verdade que é o próprio Cristo. Caminhar na verdade, caminhar no Cristo, ser um discípulo do Cristo. E a verdade tem sempre que prevalecer na nossa vida. E João fala, muito me alegrei
por ter encontrado entre os teus filhos quem caminha na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdade tem que prevalecer em todo momento na nossa vida, seja em qualquer circunstância, nas pequenas situações, assim como nas grandes. A honestidade, a verdade, a mentira deve ser dissipada da nossa vida, seja nas pequenas coisas. Se eu sou mentiroso nas pequeninas coisas, eu já não estou andando na verdade. E o Senhor nos pede uma vida de santidade. E é preciso começar nas pequenas coisas e eliminando a erva daninha do pecado que existe em nós. Primeiro, a verdade precisa prevalecer. E essa verdade que é uma pessoa, o Cristo Jesus. E se Ele é o centro da minha vida, a verdade sempre deve prevalecer. Segundo ponto que João nos fala nessa pequena carta: acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Ter fé. Não apenas dizer Jesus é o Senhor, mas não, mostrar na minha vida. Mostrar na sua vida que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e Senhor. E aqui nós podemos, João fala, é que apareceram no mundo muitos sedutores, que afirmam que Jesus Cristo não veio em carne mortal. Esse é o sedutor e o anticristo. Naquela época, naquela comunidade que João se dirigia, estavam aparecendo muitos sedutores, anticristos, falsos profetas, que estavam enganando essa raça eleita, esse povo que já tinha sido eleito, consagrado e escolhido. Muitos falsos profetas andam no nosso meio, hoje também. Quantos estão aí para tirar as pessoas do Cristo, da salvação? E aqui eu não coloco apenas os líderes, aqueles que estão à frente. Não, os falsos profetas podem ser aquelas amizades que te tiram de Deus. Aqueles que você sempre sai, mas que te levam para distante de Deus. Familiares que não te deixam andar nos caminhos do Senhor, por vezes te proíbem. Também podemos colocar como estão nos afastando do caminho do Senhor. Quantos pessoas até dentro da igreja, não só líderes, mas que praticamente estão fora e querem levar também aqueles que são eleitos para distante do Senhor. Aqui é um discernimento que nós temos que fazer. Quem é hoje que te afasta de Deus? Quem é hoje amizade, seja quem for, que tem te distanciado de Deus? É preciso, claro, com a sua vida, o seu testemunho, converter essas pessoas. Mas buscar amizades que te levem para Deus. Fugir dessas pessoas que têm te colocado nas trevas. É o segundo ponto. E o terceiro ponto que João nos fala, viver o mandamento do amor ao próximo. Viver na verdade, a verdade que é o próprio Cristo, primeiro. Segundo, que nós vimos agora, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, e isso colocar na tua vida. E o terceiro, viver o mandamento do amor. Que nos amemos uns aos outros. Nisto consiste o amor, em caminharmos segundo os seus mandamentos. Se verdadeiramente nós amamos a Deus, nós precisamos dar provas desse amor. Não podemos dizer apenas, eu amo o Senhor, cantar músicas dizendo que ama o Senhor. Não, precisa transparecer na tua vida, no teu olhar, no teu falar, no teu sentir, no teu agir, no teu pensar. Precisa proclamar que Jesus é esse centro, que você ama o Senhor. E qual é o filtro para nós amarmos o próximo? Como Jesus nos amou. O filtro para você perceber se está amando o próximo é olhar para o amor com que Cristo nos destinou. E qual é esse amor que Jesus nos destinou?
que é exemplo para amarmos o próximo. Um amor que vai além dos sofrimentos. Vai além dos sofrimentos. Mesmo sofrendo, amou. Mesmo sofrendo na carne e na alma, ele amou até o fim. Um amor doação, um amor que ama não só os que o amavam, os que estavam próximos, mas um amor que vai além, ama aqueles que o maltrataram, que o crucificaram. Um amor que vai até aqueles que não o amavam. Esse é o amor que nós devemos direcionar ao próximo. O Senhor faz nascer o sol sobre os justos e os injustos, sobre os bons e os maus. Cada dia que nasce é o Senhor dando a oportunidade para aqueles que já são justos continuarem na justiça, mas para aqueles que estão nas trevas, que estão fora, que encontrem o caminho novamente. Amar como Jesus nos amou é um amor que dá o perdão. Dá o perdão àquele que te fez o mal. Quem é que você precisa perdoar hoje? Dar o perdão. Amar assim como Cristo nos amou, um amor que vai além dos sofrimentos, um amor que é doação, que se dirige tanto aos que são próximos, que amam, mas também aos que não nos amam, aos que nos maltratam, nos caluniam, nos perseguem. Viver na verdade, colocar o Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, amar o próximo. Como Cristo já nos amou e nos elegeu, nós precisamos olhar para o outro e também olhar como olhar de eleição, porque Cristo o elegeu. Por mais que Ele te fez o mal, é preciso ir além dos sofrimentos que te fizeram. Segundo o relato da tradição da igreja, e os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, dizia que os pagãos reconheciam os cristãos, lá na primeira comunidade cristã, pelo amor que eles tinham uns pelos outros. E os pagãos diziam, vejam como eles se amam, olhando para os cristãos, aquela primeira comunidade cristã. Vejam como eles se amam. Eles olhavam e viam as pessoas se amando umas às outras, cuidando umas das outras, andando juntos. Esse era o sinal de quem era cristão. Amavam uns aos outros, se amavam. Hoje nós podemos olhar isso na sua vida. Como está a sua vida, o seu testemunho de amor? As pessoas podem olhar para você e reconhecer-te como um cristão pelo amor que você tem pelos outros. As pessoas podem dizer isso na sua vida, dentro da tua família, que é os primeiros ali na tua casa. Vejam como eles se amam. Ou na tua família anda desunida. Ou a tua família, os irmãos, pais e filhos, estão andando desunidos. O primeiro exemplo de cristão nós precisamos mostrar na nossa casa, com aqueles que seria mais fácil amar, os nossos. Mas também devemos ir além. As pessoas precisam olhar para nós, que somos chamados de cristãos, católicos, e olhar para os nossos relacionamentos e dizer, vejam como eles amam. Veja como Ele ama, veja como Ele perdoa. Nós devemos primeiramente ser esse exemplo. O que é que o Cristo veio fazer no mundo? Ele se encarnou. Qual foi o primeiro objetivo? Nos salvar. Eliminar a morte da nossa vida. Nos trazer a salvação. Mas paralelamente a esse objetivo, tinha outro. Ele veio, encarnou-se, se fez homem, como nós, menos no pecado. Ele veio nos mostrar como nós devemos ser verdadeiramente humanos. Por isso que ele ia dando aqueles exemplos, parábolas, mostrando ser humano é ser assim. Amar, perdoar, ir além, cuidar. O exemplo maior é o próprio Cristo. Ele já nos ensinou. E nós devemos olhar para Ele, amar como Ele amou.
pensar como Ele pensou, falar como Ele falou, agir como Ele falou. E como nós perceberemos isso? Está tudo na palavra. Está tudo nos evangelhos. E se você quer saber mais, seja cada vez mais íntimo dele. Seja amigo dele, porque ele disse: eu não te chamo mais servo, mas eu te chamo amigo. E amigo, que é verdadeiramente amigo, conhece a alma do outro. Se você quer saber como Jesus pensava, como Jesus agia, seja amigo dele. Seja íntimo a cada dia dele. Tem uma música do Padre Zezinho, né? Uma música bem conhecida, que fala tudo isso, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormirei muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos lá, amar? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus. Sentir o que Jesus sentia. Sentir o que Jesus. Sorrir como Jesus. Sorrir como Jesus. E ao chegar ao fim do dia, eu sei, estarei tranquilo no final do dia. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Se nós formos verdadeiramente amigos do Senhor, íntimos dele, nós saberemos amar como Jesus ama, sentir, pensar, olhar, agir como Jesus agiu e age na nossa vida. O salmista, ele nos recorda o que nós teremos na eternidade se fizermos tudo isso, se seguirmos o exemplo dele. Felicidade, a alegria, a bem-aventurança virá para todos aqueles que na lei do Senhor Deus vai progredindo dia após dia. Dia após dia, se nós fizermos tudo isso, o que João nos falou, viver na verdade, colocar o Cristo como Senhor, amar o próximo como Cristo nos amou, amando, pensando, sorrindo, sentindo como Jesus fez, progredindo nesse mandamento do amor, nós alcançaremos a bem-aventurança eterna. No Evangelho, o Senhor nos mostra, falando lá do dilúvio, quando veio, teve lá Noé para estar alertando, lá no tempo de Ló, também teve muitos para alertar o povo, mas o povo não se converteu. O Senhor diz no final: estarão dois numa cama, um será levado, outro ficará. Duas mulheres estarão trabalhando, uma será levada, outra ficará. Se nós amarmos como Jesus nos amou, nós não ficaremos, nós seremos elevados ao céu, quando o Senhor voltar. Mas hoje, como está a tua vida? O Senhor pode demorar a voltar, nós poderemos ir até hoje, amanhã. Como você tem amado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar.
Canção Nova Play.